Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui, iniciando a nossa semana, na nossa segunda-feira. Uhul! E aí, como é que foi o final de semana? Tudo bom com vocês? Aproveitaram bastante? Descansaram? Espero que sim, espero que você tenha aproveitado aí esses dias. Bem, nossa aula de hoje é língua portuguesa. Na sexta-feira nós falamos sobre dois tipos de sujeito, né? Sujeito simples e composto. Deixa eu dar uma entrevista ali para você também desenvolver. E nós vamos colocar aqui as respostas, certo? E na nossa aula de hoje nós vamos iniciar um novo capítulo que é com a questão do mapa conceitual. Nossa, professor, o que é um mapa conceitual? Nós vamos também explicar sobre isso e ver alguns exemplos deles, tá ok? Sem mais delongas, vamos lá para nossas respostas e aí nós vamos entrar nesse assunto de hoje, tudo bem? Vem comigo, vamos lá! Aí está, a partir do número 4, as respostas. Aí está pedindo para você identificar se é sujeito simples ou composto. Aí você coloca se simples é com, você coloca um S, se é composto você coloca C. Aí na primeira, né? Na primeira está dizendo Luiz e Tadeu viajarão para Morretes neste feriado. No caso aí tem dois núcleos, né, gente? Luiz e o Tadeu. Então, tendo dois núcleos, você já sabe que é composto. Aí está dizendo aí, ó, a maioria das crianças adora o passeio. Como eu disse na aula passada, embora eles possam estar no plural, mas tendo somente um núcleo, no caso aí vai ser um sujeito simples. Qual é o núcleo aí, professor? Maioria das crianças, certo? Vamos lá, aí no próximo diz assim: o feriado desta sexta-feira e o tempo bom levaram milhares de curitibanos ao litoral. Nesse caso também um sujeito composto. Por quê? Porque se você perguntar o que é que levaram milhares de curitibanos ao litoral, aí vai ter o feriado desta sexta-feira e o tempo bom. Então, no caso aí seria o núcleo feriado e o tempo, certo? Então aí, esse aí é composto. A mesma coisa, todas as vezes que você vê ali, ó, aquele ali, o E, que é uma conjunção, tá? Aditiva, no caso, toda vez que você vê o E, você já pode identificar, gente. Observe lá, na primeira, Luiz e Tadeu. Na outra, que também foi composto, o feriado dessa sexta-feira e o tempo bom. Olha abaixo, nas praias e cidades históricas, uma série de atrações esperam pelos turistas. Então, todas as vezes que você vê esse E, você já pode identificar que será sujeito composto, certo? E aí, no número 5, está pedindo para vocês sublinhar o sujeito e também identificar o núcleo, classificar, certo? Simples ou composto. Então, você sublinhou aí, né, a apresentação dos projetos científicos. Já viu que o núcleo é no caso, a apresentação, e o tipo do sujeito é simples. Aí na letra B, observe, lembrou do E ali, ó? Olha lá, o E lá, ó. Você já grifou quem é que foram ao parque de diversões? Anderson, Jaqueline e Tomás. Então, o núcleo do sujeito quem são? Anderson, Jaqueline e Tomás. E esse tipo de sujeito é o que, gente? Isso mesmo, composto. Ó, de novo aí o Ezinho aí, ó. Letra C. Jornais e revistas têm um espaço de diálogo com os leitores. Cadê o verbo dessa frase? Alguém consegue me identificar aí? Diálogo não é verbo, tá, gente? Nesse caso aí não é verbo. Ah, professor, do verbo dialogar. Mas nessa questão ele não é um verbo. Leitor. Leitor é verbo, gente? Não é um verbo. Ele é um substantivo. No caso aí é tem, gente, tá? Do verbo ter. Então aí no caso você já sabe que o núcleo são dois núcleos, né? Que é os jornais e revistas. E aí, tipo de sujeito é o composto.
Aí está pedindo para você assinalar as alternativas que contêm os objetivos de quem escreve uma carta do leitor, né? Não é explicar passo a passo de determinada atividade, também não é informar fatos científicos, até porque então isso não é um texto de divulgação científica, certo? Então é somente a letra A e a letra B, que é dar sugestões e elogiar ou criticar. Na número 2, está pedindo para você assinalar a alternativa em que completa as lacunas das frases utilizando corretamente os pronomes eu e mim. Aí vem, pode entregar as tarefas para fazer, nenhuma dessas possibilidades serve para comprei essa barraca para que pudesse acampar no verão e conseguiram os ingressos para e para esse é o melhor filme de todos os tempos. Então, vamos para a correção, pode entregar as tarefas para eu fazer, nenhuma dessas possibilidades serve para mim, comprei essa barraca para que eu pudesse acampar no verão, conseguiram os ingressos para mim e, por último, que é a número 5 aí, está dizendo assim, para mim, esse é o melhor filme de todos os tempos. Logo, seguindo essa sequência, é a letra E. Letra E, gente, por favor. Certo? Vamos lá para a próxima. E aí está, vou aqui lá para... Continuando a questão dos pronomes. Observe sempre aí, gente, por favor, na número 3. Isso eu quero que você observe com bastante atenção. Olha para cá, não se distraia. Deixa as coisas aí acontecendo. Olhe para cá. Observe aí a número 3. Gente, por favor. Isso para quem já no ano passado estudou pronomes, principalmente os oblíquos e os retos, que são os pronomes pessoais, consegue entender e lembrar que todas as vezes que você colocar o lo, lá, los ou las, sempre tem que colocar também, por favor, na questão do acento. Por quê? Porque se você não colocar o acento, ele não terá a tonicidade correta. Exceto ali, se eu não me engano, a letra D, que ele não tem o acento, certo? Então, observe sempre isso, tá? Não esqueça de colocar o acento. Sem acento está totalmente errado, certo? Na número 4, está pedindo para você identificar os pronomes de tratamento que pode ser utilizado para cada um desses personagens literários. Rainha de Copas, de Alice do País das Maravilhas. Rainha, qual é o pronome de tratamento que se usa, gente? Vossa Majestade, não é Vossa Alteza, tá? Por favor, não confunda alho com bugalho. Majestade é reis e rainha, alteza é príncipe, princesa, duquesa, duque, enfim. Aí, Dona Benta, qual é a Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo? Seria Senhora. Hamlet, o príncipe da Dinamarca, Vossa Alteza. O juiz de paz da roça, Vossa Excelência. Certo? Vamos para o nosso assunto de hoje. Vamos lá. Mapa conceitual. Neste capítulo estudaremos um pouco de um modo diferente de registrar e organizar as informações de um texto, o mapa conceitual. Ele é uma ferramenta muito útil na aquisição de novos saberes e conhecimento. Mas o que é um mapa conceitual? Alguém sabe me dizer? Lê aí, vamos lá. Não estou ouvindo, mais alto. Não, então vamos ler juntos, vamos lá. O mapa conceitual é um diagrama ou ferramenta gráfica que representa visualmente as relações entre conceitos e ideias. A maioria dos mapas conceituais descreve ideias
como caixas ou círculos, também chamado de nós, que são estruturados hierarquicamente e conectados com linhas ou setas, também chamado de arcos. Essas linhas são rotuladas com palavras e frases de ligação que ajudam a explicar conexões entre conceitos. Aí eu coloquei a fonte de onde eu tinha encontrado essa definição, tá? Aí eu coloquei lá, ou seja, ele é elaborado com base num tema central e em diversos conceitos e palavras de ligação, organizados em uma estrutura hierárquica. Eu vou passar aqui rapidinho só para você compreender aqui, ó. Olha lá, ali está o tema central, que já já a gente vai ver a questão das características, e ali estão as setas e as palavras de ligação, certo? Ali, ó, mapas conceituais, eles apresentam, a seta apresenta conceitos e também apresentam proposição. Aí vem embaixo, ficam em caixas e são substantivos, locuções substantivas, aí são relacionados por ligações e servem para formar proposição, que são definidas como com dois conceitos relacionados por uma ligação. E as ligações são verbos ou locuções verbais. Isso aí é um exemplo, tá ok, gente? Vamos voltar aqui para ver as características. Característica do mapa conceitual vem com o tema central. Aí vem, o que é o tema central? Questão ou problema em torno do mapa, em torno do qual o mapa conceitual se esquematiza e ajuda a definir. Aí vem os conceitos, termos empregados para caracterizar, definir descrever ou exemplificar o tema central. Cada conceito pode ser desdobrado em novos conceitos para melhor definir o assunto em questão. São representados como formas geométricas no diagrama. E aí as palavras de ligação ficam próximo às linhas que ligam um conceito ou tema a outro e tem a função de apontar a relação entre eles. E aí na questão da estrutura hierárquica, vem os conceitos mais gerais são posicionados na parte de cima e os mais específicos estão dispostos abaixo. É aquele ali, ó, o mapa conceitual, ele é o que inicia. Aí abaixo vem os que vão complementar na ideia daquilo que é o tema central, certo? Aí vem os conceitos, a proposição, aí debaixo do conceito vem quem? As ligações, que as ligações observam, ela liga tanto ela liga conceitos para a proposição, observe a seta, mas aí vem abaixo deles, do conceito, aí fica aquele dali, ó, caixas, aí vem substantivo ou locuções substantivas, aí as ligações são verbos ou locuções verbais, e a proposição são os dois conceitos relacionados por uma ligação. Aí eu vou voltar aqui para que você faça aí as atividades que estão na página 48 até a 50. Não tem muito segredo. Depois que você consegue compreender, outra coisa, eu coloquei nesse slide aqui para você possa compreender também que não existe somente essa forma aí, que é a forma geométrica que você está vendo para mapa conceitual. Existem outros tipos de formas. Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, você vai ver N formas geométricas de mapa conceitual. Pode mudar a forma? Pode. Porém, não pode mudar a questão que eu estou falando, no caso de tema central, da forma que a gente já estudou. Tem que ter o tema central, tem que ter conceito, tem que ter todas aquelas características. Muda sim a forma geométrica, mas não muda as suas características, certo? Então isso aqui não é o único mapa conceitual que você vai ver na face da Terra, não, tá ok? Certo, turma? Vamos para a nossa mensagem de hoje, que vem de William C. Stone, que diz assim: conhecer o seu problema é o primeiro passo para encontrar a solução. Então, se você já encontrou o seu problema, procure agora a solução, beleza? Então é isso, turma, nós vamos finalizando por aqui. Foi bom estar aqui com vocês na nossa aula de segunda-feira. Aproveite aí as nossas atividades, não esqueça, estudar é importante, certo? Então, estamos encerrados aqui, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau.
Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, aprendendo bastante. Hoje, aula de matemática, aula do dia 21 de setembro, e o assunto é a identificação de figuras semelhantes, ampliação e redução e semelhança. É um assunto que a gente já vem vendo, sempre que a gente vê um polígono ele é congruente, o conceito é o mesmo para a semelhança. Ampliação e redução que é um pouquinho diferente, mas não tem nada de difícil. É o assunto da página 10 do livro, então abre aí e acompanha. Nessa página tem a história da Marcela, que é uma artesã, que foi pedido para ela fazer 2 camisas, e ela sugere que uma camisa seja de um tamanho e a outra, já que é uma criança, né, já que quem vai usar é uma criança, que faça de tamanho menor. Então tem lá o esqueminha ali com um quadriculado, né, um mosaico, onde há a redução da imagem. Aqui você tem uma imagem semelhante desse dinossaurozinho. No slide seguinte tem ele aqui todo no mosaico, todo no quadriculado. Para reduzir ou ampliar, reduz os quadriculados ou amplia os quadriculados e a imagem se aumenta. No slide seguinte, definição de ampliação e redução. Dizemos que 2 figuras planas são semelhantes quando têm a mesma forma e suas medidas são proporcionais. Aí tem um carro vermelho, igual ao que tem no seu livro. E na imagem do meio temos a imagem original. Na esquerda temos a imagem reduzida. À direita, a imagem ampliada, onde as proporções do carro são a mesma. Então eles são congruentes entre si, são diferentes por conta do tamanho. No slide seguinte, nós falamos sobre semelhança no plano cartesiano. E no plano cartesiano podemos identificar facilmente se 2 polígonos são ou não semelhantes. Aí vem a perguntinha: os polígonos são semelhantes? Para determinar, precisamos responder as perguntas seguintes. Os polígonos têm a mesma quantidade de lados? Se não, os polígonos não são semelhantes. Se sim, passa para a próxima pergunta. Os ângulos correspondentes têm a mesma medida? Se não, os polígonos não são semelhantes. Porém, se a resposta é sim, passamos à terceira pergunta. Dividindo as medidas do polígono maior pelas medidas correspondentes do polígono menor, obtemos sempre o mesmo resultado? Se não, os polígonos não são semelhantes. Mas se a resposta é sim, finalmente os polígonos são semelhantes. Então, para o polígono ser semelhante, ele tem que ter essas 3 características: o mesmo número de lados que a figura original, os ângulos correspondentes têm que ter a mesma medida, e dividindo o polígono maior pelo menor, né, os lados do polígono maior pelo menor, sempre tem que obter o mesmo resultado. E com isso agora a gente vai para exercícios. Aqui um exemplo, que ele é base para você resolver outros exercícios. Então ele diz assim: com base na sequência de passos apresentadas, descubra se as 2 imagens ao lado são semelhantes. Então aqui a gente tem um cachorrinho em uma imagem pequena e uma imagem ampliada. A resposta para essa pergunta eu já vou colocar no slide seguinte. Ela é sim, são semelhantes, pois as 2 figuras têm a mesma quantidade de lados, os ângulos da figura inicial são iguais à da figura ampliada, e dividindo as medidas de uma figura por outra chegamos ao mesmo resultado. Então você observa aí, dá uma olhada, que as figuras têm 4 lados, né? A primeira, a menor, tem 4 lados, a figura ampliada também tem 4 lados. Já satisfaz a primeira condição. Os ângulos internos são todos de 90 graus, né? Tanto na primeira quanto na segunda, já satisfaz a segunda condição. E na terceira, nós temos lados da figura maior de unidade 4. É só medir os quadradinhos aí, ó. São 4, para qualquer lado que vá. Então se você pegar um lado 4 e dividir por um lado 2, que é o da figura original, sempre vai dar 2. Então não muda nada. Então essa figura satisfaz as 3 condições, então ela é uma ampliação, né? Elas são semelhantes. E o exercício 3 da página 16 fala que na malha quadriculada a representação do quarto de Fernanda, ela precisa reproduzir com metade do tamanho. Reproduza a representação de modo que seja reduzida a metade da representação. A resposta a essa pergunta está no slide seguinte, está aqui representado no formato azul ou verde. Todas as medidas foram reduzidas à metade, né? Do lado do quarto ali, a cama que media
8 por 4, agora está medido 4 por 2. A mesa que media 4 por 2, agora está medindo 2 por 1. O armário que media 6 por 2, agora mede 3 por 1. Então, não é complicado, só aplicar isso daí. Sempre lembrando, os lados têm que ser reduzidos na mesma intensidade, os ângulos internos têm que ter a mesma medida, o número de lados tem que ser o mesmo. Se você observar essa figura, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono, né? É um hexágono bem incomum, é um hexágono côncavo. E a figura grande é um hexágono côncavo e a figura menor também é um hexágono côncavo. Então, fica aí a observação. O polígono que ele era é o polígono que ele continua sendo. Com isso, peço agora que você resolva os exercícios das páginas 15 até 18. Os exercícios eles ocupam grande espaço da página, então tem bem pouquinho, não precisa ficar com medo. Sexto ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula.